E eu falei, não, Deus pode usar você da mesma forma. Ah, quem sou eu? Coisa e tal. Nós admirávamos esses grandes homens de Deus, né? E nós fica pensando, ele é especial. Mas é a mesma chave. A chave da oração em língua. A maioria ora em língua, que é muito usado por Deus em curas, em milagres. Né? Você vai ver a história dele, ora muito em línguas. Pastor, o pessoal já está chamando o pastor do Benihil brasileiro? Não, ainda não está, não. Eu gostaria, né, de chegar lá logo. Né, mas... Porque a unção está muito forte no ministério do pastor agora, né? Ver no canal as mensagens. Sim, sim. Até a unção no paletó, não tá chamando do Benihim. Ainda não tá, não. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. A unção realmente aumentou, pastor. E eu acreditei que ela aumentaria e ela tem aumentado. E aí, imagina, eu estou querendo mais. Eu estou querendo mais. Quer mais? Quero mais. Eu quero mais. Eu disse há alguns anos atrás. Porque quando eu comecei a orar em línguas, eu vi o segredo dos grandes homens de Deus e li os generais de Deus, li os heróis da fé. Eu pensei assim, eu quero que esses homens tenham. E eu disse para Deus, eu não saio da terra antes de viver exatamente como eles. Antes de viver essas experiências que eles tiveram. Eu não saio, eu não arredo o pé da terra antes de viver tudo isso. E eu estou nessa jornada, pastor. Eu estou nessa jornada para ter e viver tudo aquilo que eles viveram, experimentar. Agora, eu vou te falar uma coisa, eu já experimentei muita coisa, viu? Por exemplo, eu vi o Benihim passando o paletó e pessoas caindo. Eu já tenho experimentado isso também. Então, muita coisa ainda vai acontecer e eu acho que nós estamos muito perto disso, viu? Glória a Deus. Quando o pastor vai ministrar não só na sua igreja, qual é? A sua igreja é Verbo da Vida em Pirituba? Verbo da Vida em Pirituba. Então, você que mora em Pirituba, procura lá o Verbo da Vida, tem uma igreja de milagre lá, né? Tem uma igreja de milagre, poderosa em Deus lá, viu? Qual é o endereço lá, pastor? Fala aí. Rua Ambrosia do México, 269, no Jardim Cidade de Pirituba, ao lado do terminal de ônibus, né, de Pirituba, e também ao lado da estação de trem de Pirituba. Então é fácil acesso. Hein, pastor? Mas o pastor também é muito convidado para ministrar em várias igrejas, ministrou até... um dia desse, foi sábado passado, um pouco tempo do apóstolo Alexandre, que participou do podcast. Sim. Ministrando a palavra, você sendo usado em cura, um milagre, qual algo que impactou muito quando você foi ministrar? Ou no Verbo da Vida mesmo, onde o pastor é pastor, ou em uma igreja que você foi ministrar e aconteceu algo que foi muito forte, a unção, ou cura, Tem milagre, duas coisas, duas situações que eu quero contar. Uma delas, eu preguei numa quadrangular lá em Campinas uma vez, e um dos meus ajudantes, né, o Jean, ele me chamou e falou assim, pastor, aquela menininha, aquela mocinha quer que você ore por ela. Eu falei, tudo bem, traga ela aqui. Ele disse, ela não pode andar. Eu disse, ela não pode andar. Ele falou, ela não pode andar. Eu falei, tá bom, eu vou até ela. Porque ela tinha chegado de muletas, né, arrastando as pernas. E ela estava sentada lá, colocaram ela na primeira fila. Ela não estava antes, ela foi para a primeira fila quando eu comecei a orar pelas pessoas. Então eu não vi, né, ela chegando. Então ele falou, ela está ali, ó, na primeira fila. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu me ajoelhei, porque agora eu tô sabendo que ela não anda. Eu me ajoelhei na frente dela e eu falei, você sabia que o Papai do Céu quer curar você? Ele não quer que você fique assim? Ela falou, eu sabia. Eu falei, então eu vou orar por você hoje e você vai sair daqui andando, tá bom? Falei para ela. Eu tava muito ousado, debaixo de uma forte unção. E aí sem dúvida. Sem dúvida, eu não tinha dúvida. Eu falei, ele vai te curar hoje. Ela falou, tá bom. Aí eu peguei as duas pernas dela, levantei, perna mole, rapaz. Levantei assim as pernas dela e comecei a orar. Na hora que eu comecei a orar, eu senti tremer a vibração na minha mão, das pernas dela, eu senti. Aí eu senti aquilo, eu falei, o poder entrou aqui. Eu coloquei as pernas dela no chão, falei, vamos andar? Levantei ela e ela saiu caminhando comigo naquela igreja. A igreja explodiu de alegria. Eu nunca vou esquecer aquilo. Eu nunca vou esquecer. Então, essa foi uma situação que para mim foi bem chocante. Agora, eu tive uma mulher que veio para mim uma vez, numa outra igreja lá no interior. Ela veio para mim, em Assis agora. Ela veio e disse assim, eu queria que você orasse pela minha mãe, ela tá com câncer. Eu falei, tá bom. Ela trouxe um pano, né, uma peça de roupa, um lencinho. Aí eu orei, impus as mãos, orei. Ela foi embora. E aí eu voltei, eu sempre voltava nessa igreja, mas um ano depois, ela me procurou e disse assim, lembra que você orou pela minha mãe? Falei, sim. Ela falou, ela foi curada do câncer. E agora eu queria que você orasse pela minha sogra, que também está com câncer. E aí eu falei, você tem alguma peça, alguma coisa? Ela disse, não. Eu falei, pedi para a igreja, dá um lencinho aqui para mim. Eles me deram um lencinho daquele de papel.
Eu impus a minha mão no lencinho, orei, entreguei para ela. Quando eu entreguei, ela caiu, apagou no chão. O poder estava muito forte naquele lenço, ela caiu. Depois de um tempo, ela levantou. E ela foi embora, levou para a sogra dela. Ela voltou para mim depois e disse: a minha sogra foi curada também. Então, eu jamais vou esquecer. Eu tive muitos resultados, muitas curas, mas tem algumas que a gente que nunca esquece, que impacta a gente, sabe? É verdade, impacta. Pastor, essa pergunta que eu quero falar, mas aproveitando que a pergunta tem a ver, até divulgar um novo programa. O Podcast, para você que é novo, se está assistindo pela primeira vez, esse é o programa número 27. O número 1 começou com o pastor Edson Conceição, tá o link aqui na descrição. Mas o Podcast 27, nós chamamos convidado e cada um fala do assunto. Se uns é usado em cura, outros é usado em libertação. O assunto do convidado, ele conta a história. O pastor Edson já contou a história dele no primeiro. A maioria conta a sua história quando vem a primeira vez, quando vem a segunda, nós já vamos direto no assunto, como está sendo esse aqui. Sim. Mas só que nós vamos começar um novo programa chamado Vida no Espírito, Semeando Vida no Espírito. O pastor Danilo Campos está vindo uma vez, segundo sábado, todo segundo sábado, está vindo aqui em São Paulo, né? E aí nós vamos gravar esse Semeando Vida no Espírito para ficar focado falando da vida do Espírito, que é diferente do podcast, que o podcast é de acordo com o convidado. A história do convidado, é o ministério do convidado, é a unção do convidado. Ali que o convidado se move, ele fala. Então, mas esse Semeando a Vida no Espírito, que é o novo programa, vai ser focado na vida do Espírito. Então, vai ser esse assunto que nós vamos estar falando, se Deus quiser, vai começar. Né? Vamos gravar dia 11, dia 12 ou dia 13, está no canal, se Deus quiser. E aí eu vi eu estava vendo lá, preparando as perguntas, eu vi lá que tem uma playlist no seu canal chamado Vida no Espírito. Sim. O que significa uma vida no Espírito? E eu gosto desse assunto, vida no Espírito, né? Como o David Robertson falava, e eu também acredito assim, ele se divide em 5 práticas espirituais, a vida no Espírito, né? 5 práticas espirituais. Então nós vamos chamar assim: o orar em outras línguas, né? Adoração pessoal, né? A confissão da palavra, a meditação da palavra e o jejum. Então, essas 5 práticas, elas têm que acompanhar os cristãos na vida delas, né? Então, em toda a vida do cristão, essas 5 práticas têm que estar ali: a meditação na palavra, a confissão da palavra, o jejum, a adoração pessoal e a oração em línguas, tem que acompanhar a vida do cristão. E o cristão deve orar em línguas todos os dias. Ele tem que orar em línguas todos os dias. Então, quando falamos de vida no Espírito, nós falamos desses assuntos, né? Então, esse podcast sobre vida no Espírito, com certeza vai ser bênção demais falando sobre esses tópicos para as pessoas. Então vai ser riquíssimo, né, gente? Esse podcast do pastor Ariston com o Danilo Campos vai ser riquíssimo, com certeza. Glória a Deus. Pastor, nesse tempo da oração em línguas, o que Deus tem revelado que realmente essa mensagem vai pegar na igreja e o povo vai orar em línguas. Tem um pastor lá de outro estado que falava assim: o Brasil ainda vai orar em línguas, que ele profetizava que ia se espalhar essa mensagem. Como você falou que há uma oposição do inimigo, ensino errado, mas se realmente essa mensagem vai pegar no Brasil e o povo vai orar em línguas, você crê nisso? Eu creio piamente nisso. Olha só, toda a oposição do diabo não é mais forte do que a força do Espírito Santo. Então, assim, a oposição sempre existiu, né? Vai continuar existindo, mas o poder do Espírito Santo vai ser sempre maior. Então, eu acredito que isso vai espalhar, que já está espalhando, né? Chegou até nós também, nós estamos espalhando. Agora eu estava ouvindo ontem o Oral Roberts. Oral Roberts partiu aí para estar com o Senhor com mais ou menos 90 anos de idade, né? E uma das últimas mensagens que Deus deu para Oral Roberts era para falar sobre o dom de línguas e até de interpretação de línguas. E ele trabalhou fortemente nisso. E ele estava falando nessa mensagem que eu estava ouvindo dele, que Deus tinha falado com ele para levar essa mensagem, né? Para trabalhar isso forte. Então ele foi um dos que trabalhou em cima disso. Kenneth Hagin, nós vemos que também ele mexeu muito nisso nos últimos dias da vida dele, falando muito do Espírito Santo, fazendo os cultos do Espírito Santo, né? E o Kenneth Hagin, nós sabemos também que ele falava fortemente sobre esse assunto de orar em línguas. Tanto que nós temos um compilado das mensagens dele que se tornou o livro Línguas depois do Pentecostes, que o pastor Ariston citou aqui. O David Robertson também, antes de partir para estar com o Senhor, ele trabalhou
construiu o ministério dele em cima do vida no Espírito, mas principalmente a oração em outras línguas. E ele falou fortemente sobre isso. E esses caras, eles espalharam essas mensagens. E no Brasil, especialmente o Dave Robertson, concentrou muita força aqui. E já pegou muita gente. Então, assim, pastor, eu acredito que isso já está espalhando, que vai se espalhar mais, e eu até acredito que o avivamento está ligado a isso. A vinda de Jesus está ligado por esse derramar do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo e a oração em línguas. A igreja nasceu, né? Ela nasceu em Atos, quando o dom do Espírito Santo veio ali sobre eles, e depois eles saíram para fazer a igreja, né? Que Jesus tinha falado. Então ela nasceu debaixo do Pentecostes, vou chamar assim, nasceu embaixo do Pentecostes, e ela vai terminar com um nível maior ainda de Pentecostes na terra. E quando nós falamos Pentecostes, nós não estamos falando da festa do Pentecostes, mas do acontecimento daquele dia. Do derramar. Né? Do derramar do Espírito Santo, de Atos 2. Então, eu acredito que a glória dessa última casa será maior do que aquela primeira. Então, a forma que vai terminar essa igreja vai ser maior do que quando começou. Então, pastor, nem o inferno inteiro vai conseguir barrar, nada e nem ninguém vai conseguir barrar o mover poderoso do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que é todo mundo que vai entrar nisso, que é todo mundo que vai pegar. Eu estou dizendo que vai pegar, vai ficar forte, vai ser poderoso e vai virar por causa desse carro-chefe, o Espírito Santo com o seu dom do batismo no Espírito Santo, da oração em outras línguas. Então, isso virá com muita força, pastor. As trevas não vai conseguir prevalecer, ela não consegue prevalecer. Então, a minha resposta para a sua pergunta é que já está acontecendo, né? E isso vai explodir. É por isso que eu não paro de falar desse assunto. Eu sou compungido a falar desse assunto. Eu sei que eu não posso parar, porque Deus está preparando o terreno para fazer o que Ele quer fazer. Quando nós levantarmos um exército de oradores em outras línguas, pessoas que praticam oração em línguas, meu Deus do céu, o diabo vai ser sacudido, o inferno vai ser sacudido, né, por assim dizer, né? Então nós vamos causar um estrondo na terra. Aí vão falar de nós num nível maior de proporção àquilo que falaram da igreja primitiva. Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Então vai ser num nível maior de proporção, mas eles vão falar a mesma coisa. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.